as coisas de Deus é discernir espiritualmente. O homem natural que só fica lendo a Bíblia e não tem contato no mundo espiritual, ele nunca vai entender essas coisas. Então eu quero deixar bem claro que tudo isso ocorreu há mais ou menos 10 anos atrás. Desde das primeiras conversões que Paulo veio trazendo aos gentios, o desejo de Deus era ver uma igreja forte, a igreja de Atos 2, de poder, de maravilhas, de uma igreja que assombra a terra, num sentido figurado, ao ponto de então assombrar tanto em milagres, em poder, em ações. Então Deus, ele olhou para a terra naquele instante. Quando o anjo apareceu para mim, para que o anjo veio? Ele veio para me ajudar no culto, porque eu precisava de um soldado celestial. Eu estou na carne, na matéria, e eu não posso entrar no mundo espiritual, agarrar o mundo espiritual, eu posso entendê-lo, mas entrar definitivamente e apoiar minhas mãos ali, não. Então ele veio para mim ajudar no mundo espiritual. Eu não posso grudar um demônio pelo chifre dele e arrastar ele, mas um anjo pode, com suas espadas de guerra, também batalhar contra os demônios. Então esse anjo, ele veio para que nós, através de nossa vida, a vida dele eterna e a minha vida ainda que não é eterna, que vai se tornar eterna, acho que o Brasil inteiro sabe disso, nós apoiamos em cima do nome de Jesus. O anjo não deve ser adorado. O anjo Gabriel, nem o pastor Giro, o nome que é acima de todo nome tem que ser adorado é Jesus Cristo. É verdade. Então nós cultuamos anjos porque isso é contra a palavra de Deus. Até mesmo Paulo escreve, olha, se descer um anjo e dizer outro evangelho que não seja de Cristo, que ele seja anátema. Então esse anjo está, o Gabriel, ele que me dá revelações, é ele que me mostra onde tem demônios. Quando eu entro numa residência eu vejo demônios. Pessoas que, quando entramos em várias igrejas, tem pessoas que já saem chorando porque vem ele atrás de mim. Então, e toda vez que eu peço para ele levar uma pessoa ao inferno, ele pega a alma da pessoa, a pessoa cai, realmente cai, porque é um corpo sem alma, ele não fica de pé. Ela vai, o Senhor, ele me obedece por causa do culto, como eu disse. E ali tem feitos, né? Como o céu, como o inferno, tem mostrado para essas almas, curando pessoas. Olha, é gratificante lembrar disso. Eu era da igreja pentecostal Deus e Amor, e uma certa feita que até mesmo dentro do Ministério Deus e Amor eu fui perseguido, né? As pessoas não começaram a entender isso. Eles estavam pregando numa sexta-feira, culto de libertação, e ali eu estava pregando sobre Apocalipse capítulo 21, dizendo que o mar dará seus mortos e o inferno dará seus mortos. É uma palavra que eu amo muito, sendo que é acerca da redenção da glória de Deus. E ali, irmãos, eu estava ali pregando, evangelista irmão João Luiz, pastor Leandro, eu estava pregando naquele certo momento, e ali uma voz veio a mim e disse, eu estou aqui, lembra de mim? Que era o anjo. E eu falei assim, alguém? E ele falou assim, tem uma pessoa aqui que está desacreditando que o inferno é real. E assim que eu falei assim, olha, tem uma pessoa aqui, levanta a mão. Uma moça levantou a mão, ela veio. Quando ela chegou perto do altar, ela morreu. Vou dizer a todos os irmãos claramente, morreu. Parou seus batimentos cardíacos, parou a sua vida vitalícia, todo sentimento de vida. E ali eu fiquei assustado. As irmãs correram, tentaram chamar SAMU. A igreja virou um reboliço. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu achei que dentro de mim há algo maligno. Nunca, de forma nenhuma, eu acreditaria nisso. Eu nunca acreditei num negócio desse, que um homem poderia pedir para um anjo levar uma pessoa para o inferno, ou então ressuscitar uma pessoa. Até mesmo era crente, e todos os crentes não acreditam mais nisso. Ninguém mais hoje, você não vê mais ressurreição de mortos. Essa é uma evidência. Bem pouco se fala que houve, bem poucos. E ela morreu, e ali eu fiquei calmo, o Espírito Santo me acalmou, e disse, eu vou mostrar para ela o inferno. Então o anjo levou essa moça. E ela começava a gritar, e eu falei, meu Deus, e agora? E o anjo falou assim, se você pedir para mim subir com ela, eu irei subir com essa alma. Quando eu falei, sobe com ela, anjo, eu não sabia que anjo que era ainda, pois bem, já sabia que era o Gabriel, mas eu não sabia que anjo que estava atuando ali naquele momento. Ele não se revelou a mim. E ela voltou, pastor Leandro, e chorando, disse, eu quero aceitar Jesus porque eu estava no fogo do inferno, amarrado em grades, ferros grandes, e pessoas gritando de demônios. Mas olha, como ninguém tem esse dom, e muitos pastores já tentaram me desmascarar, né? Tem cultos que aconteceu, o pastor Leandro estava num culto desses. Com certeza. Sim, Leandro, você lembra disso? É. O pastor Leandro estava num culto onde um pastor falou assim, esse negócio de arrebatamento existe, cara. Evangelista João Luiz, é uma tristeza porque eu sei que muitos não vão conseguir me acompanhar o meu raciocínio. É como se você formasse uma faculdade de medicina e eu queria acompanhar o seu raciocínio.
Muitos pastores não têm mais vida com Deus. Eles não têm essa particularidade, essa intimidade com o Espírito Santo. E por isso mesmo que tem essas carregações. Mas eu fico triste porque era para nós termos vivido em unidade. Era para todos defender a santidade da igreja na terra. Verdade. Mas hoje os pastores querem dinheiro. Os pastores hoje querem nome. Os pastores hoje querem pregar em eventos como os Gideões. Os pastores hoje querem se aparecer. Querem fazer um canal no YouTube como esse canal que nós estamos fazendo. É um canal que não traz retaliação. Um canal que todos apoiam, todos aplaudem. O meu canal vai ser assim. Porque é contra o vendaval que a igreja está passando. Eu estou pregando acerca daquela missionária que agora está toda vaidosa entregando profecia. Estou contra ela. Porque ela está contra a palavra. Porque eu sei que o espírito maligno, Pombagira, é um demônio de sensualidade de Jezabel, que tomou as missionárias também. E por isso que muitas profecias não se cauterizam mais. Então eu fico triste porque são minha família. Eu amo todos os pastores de todo o Brasil. Conheço, tenho vários amigos em todo o Brasil. E a minha tristeza é essa, de saber que, assim como eu amo eles e oro por eles, é a oração que Jesus disse, que orar para aqueles que nos aborrecem. Pastores que devem estar orando a Deus, e se achar que eu estou errado, orar por mim. Falar, Senhor, dá uma claridade para o pastor Júnior, para ele não vai para o inferno, mas ao contrário. Eles olham e pegam um vídeo como esse, colocam lá embaixo, falso profeta. Um homem que conhece a palavra de Deus, devia orar por mim, dizer, Senhor, ele está errado, a endireitar o caminho deste homem. Ao contrário, eles querem te afundar. Eles acham que você quer tomar espaço da igreja. Eu não vim aqui para tomar espaço da igreja. Eu vim aqui para morrer por esse amor. E agora, se acabar essa gravação, eu estou preparado para morrer. Eu sei para onde eu vou. Todas as igrejas do Brasil inteiro que têm relatado e visto, tem pessoas que foram ao inferno, ao céu antes de eu crescer, antes de eu nascer. Então isso não é uma coisa que eu estou trazendo. Tem pessoas que há 90 anos atrás já foram arrebatadas. Sim. Há 100 anos atrás tinha arrebatamento de espírito. Então não é uma coisa que eu estou trazendo. A diferença é que eles não viram ser arrebatados atrás do pastor, mas o pastor Ronaldo, a igreja... foi uma igreja que estava tomada por uma cegueira espiritual e hoje realmente o pastor Ronaldo, os irmãos que estão toda, o evangelista João Luiz, todos os irmãos que têm visto o poder de Deus através da minha vida, têm visto o acréscimo espiritual que isso tem dado. Então eu acho que se todos os pastores começassem a entender, porque eu não venho através, eu não quero agenda, eu quero aí onde Deus me mandar, não quero dinheiro, não cobro para fazer a obra de Deus. Então eu quero ver cada dia mais, eu vejo que o pastor Ronaldo foi diferente de muitos demais. Ainda há homens espirituais que entendem as coisas do Espírito. É porque hoje estamos desfalecendo, porque o evangelista João Luiz, estamos vivendo os últimos dias. E muitos irmãos não estão mais acreditando no que Deus pode fazer. Eles acham que Deus só abriu o Mar Vermelho somente no Egito e não pode abrir agora. Espiritual. Porque tem pastores de teologia que têm adultério. Tem pastores de teologia que estão endemoniados. E estão trazendo um ensino para aqueles jovens. Porque hoje todo jovem quer ser um grande preletor. Todo jovem quer pegar seu DVD, ser famoso, né? Mas o intuito do reino de Deus não é isso. O intuito não é fama. A Bíblia diz que a fama de Cristo crescia pelos milagres e pelo poder. O próprio Paulo escreve dizendo, não somente se consiste em palavras o reino de Deus, mas também em poder. Os milagres acompanharam os que crerem. Então, muitas das pessoas que têm a teologia não têm poder, não têm essa intimidade com o Espírito. Conhecem bem, e para muitas igrejas que glorificam a Deus, muitos glorificam a Deus, por quê? Porque o nome de Deus está ali, o nome de Jesus está ali, claramente que será glorificado. Mas a teologia ela veio para discernir o mundo natural, o pensamento humano com o pensamento espiritual. Por exemplo, se eu pegar um teólogo, ele diz ser um homem de Deus estudado, ele está olhando agora esse vídeo e dizendo assim para mim, mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas está acontecendo. Então como isso pode acontecer? Como isso está acontecendo? A macumbaria não está na Bíblia, mas está acontecendo. Os demônios chamados Exu, Pombagira não está na Bíblia, por que eles se manifestam? Então, essa é uma atividade. Existem coisas que a Bíblia ela te relata, mas tem coisas que o Espírito te dá entendimento. Sim. É diferente. Tem coisas que nós aprendemos lendo, e tem coisas maiores ainda aprender vivendo. É diferente. Você só vai ter intimidade no mundo espiritual quando você tiver
pegar da sua casa, sair dos seus estudos e ir para o campo de batalha. Lá você vai aprender o que é demônio, o que é uma enfermidade, aonde está um demônio quando você entra numa residência. Então você vai começar a ter visões espirituais. É como se fosse assim. Você compra uma geladeira, um manual de instrução na sua mão. Você vai aprender mais manipulando ou menos só lendo o manual? Manipulando. O manual vai te dar direção e caminho. Mas, pastor Leandro, você vai manipular. E quando manipular, você vai ver que força você pode bater a porta. De que força você vai fazer para que a porta venha se desatar. Então é mais ou menos isso. A teologia, ela veio para deixar muitos perecendo no inferno. Porque tem um demônio chamado teologia. Sabe o que ele faz? Ele coloca broche no pastor, coloca anel e ele se sente exaltado. Um tempo que uns demônios, um espírito maligno, entraria dentro das igrejas. Pois bem, se você olhar hoje no mundo espiritual, o mundo das trevas está copiando o mundo da luz. Se você entender que, como diz em Apocalipse, que se levantará um governante, um homem político e também um líder religioso mundial, você vai ver que é uma trindade, também copiando o Pai, o Filho e o Espírito. Então sempre Satanás tentou copiar as coisas de Deus. E agora você fala, estudo de Deus. Ok. O diabo, ele vai transfigurar em anjos de luz. Ele vai levar o nome de Deus. Acerca de que no meio do deserto, o próprio Satanás, ele fala do Salmos 91 para o próprio Jesus. Está escrito. Então ele conhece bem o estudo de Deus. Tá. Ele conhece a palavra de Deus. Então, Está tá escrito. Peraí. Então tá aí. Então, não interprete mal. Entenda isso. Agora a gente vai voltar lá no raciocínio a qual ele vinha trazendo pra gente. Então, existe, pastor Júlio, um demônio chamado teologia. Sim, claro. Tá. Explica pra gente isso aí, pastor. Esse demônio, ele veio para trazer exaltação na igreja, veio para trazer boas palavras. Você falava dos broches. Sim, exaltação. Veio colocar como se fosse... Aí, você com todo esse instrumento, porque Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, acerca de algumas armaduras que o mundo espiritual daria para o homem servo de Deus. Capacete da salvação, espada da justiça, que é a palavra de Deus, escudo da fé, couraça, isso para que os homens marchassem e lutassem. É isso? O diabo, o demônio, a teologia, ele dá o que para o homem? Ele dá na cabeça do homem o entendimento intelecto de que ele é o melhor, que ele sabe pregar mais que todo mundo. Ele dá na sua mão uma espada, que essa espada não está lutando mais contra os demônios, nem contra a mentira. Essa espada está através dando palavras que confortam o homem e que não traz arrependimento ao homem, que não denuncia o pecado, assim como Jeremias foi chamado por Deus para denunciar. Então, alguns instrumentos que Satanás dá. Esse demônio, ele dá ao homem. Ele dá ao homem o entendimento de que, se ser um bom pregador, se ser o mais intitulado, se ter o mais conhecido, vocês já perceberam isso? Que quando alguém vai pregar, alguém no Facebook, os pastores colocam assim a vinheta: o pastor fulano de tal vai estar na minha igreja, mas não falou que Jesus estaria lá. Então, deixando a glória. Paulo escreve em capítulo 1 de Romanos, dizendo que nos últimos dias adoraríamos mais a criatura do que o Criador. Então esse demônio veio para isso, para que o homem seja exaltado e não a Deus. Então hoje aconteceu isso, está acontecendo isso. Pastor fulano de tal vai vir na minha igreja. Se é famoso, lota a igreja, pessoas caravana vêm lotadas. Mas se vir um mais perrengue, um menino, aquele jovem que paga um preço em jejum e oração, ou aquele senhor ascendente, o culto esvazia. Queremos adorar ao homem e não a Deus. Dá honra para quem tem honra, sim. Mas a honra, quando a Bíblia fala disso, é a honra de homem de Deus, e não de homens que massageiam populações. Você vê os grandes pregadores que não pregam mais sobre a santidade, nem o arrependimento, e nem sobre a salvação. Mas sim para que tudo venha pular, venha saciar com o evangelho barato, e depois aquelas pregações, milhares de pessoas saem com a vida destruída, piores até, porque o espírito que estava lá não era o de Deus. Parecia ser o de